Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Peço para que a igreja abra a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Enquanto os irmãos abrem, deixe-me aproveitar também para agradecer a SAF pelo apoio que ela tem nos concedido, a mim, a Bia e a Felipe, nesse primeiro mês. Sabe que somos muito gratos, nos sentimos muito cuidados pela igreja. Que Deus abençoe a cada um. Abacuque, capítulo 2. Se você está usando a Bíblia dos 150 anos da primeira igreja, é na página 1027, se facilitar na hora de abrir. Se for uma Bíblia diferente, abre no Evangelho de Mateus e volta 5 livros, e aí vai bater no livro do profeta Abacuque. Hoje faremos a leitura do capítulo 2, a partir do versículo 2, e iremos até o versículo de número 5. Abacuque, capítulo 2, do 2 ao 5. Ouça com atenção aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Até aqui essa porção da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante, Senhor, da Tua palavra que foi lida. O desejo do nosso coração, Senhor, é que Tu continues a falar conosco, Pai, por meio da Tua palavra, como o Senhor já tem feito aqui nessa noite, Pai. Que Teu Espírito nos conduza, que possamos aprender aquilo que Tu tens preparado para nós aqui nessa noite. O Senhor nos dá atenção, nos dá discernimento, Senhor, e sabedoria para o que vamos ouvir nesta noite. E te peço, ó Pai, que me uses apenas como um instrumento da Tua vontade, Pai, que toda honra e que toda glória seja ao Teu nome e não a mim. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, George Miller nasceu na Prússia, a atual Alemanha, em 17 de setembro de 1805. Após a sua conversão, Miller ele se muda para a Inglaterra, onde então ele passa a construir uma série de orfanatos. Aqueles mais familiarizados com a história das missões já devem se lembrar o que é que aconteceu na vida de George Miller. Mas o ponto é que a vida de Miller, ela foi marcada por grandes desafios e por fé. Em toda essa sua jornada de cuidar dos órfãos, de levantar recursos, estima-se que mais ou menos 9.500 órfãos ficaram sob os cuidados do evangelista George Miller. Quando perguntado sobre as dificuldades de cuidar de tantas crianças, o que é que ele fazia, como ele resolvia essas situações, a resposta de Miller era sempre oração e fé ao Senhor. O relato de George Miller é que nada lhe faltou, e em todo o tempo, no momento oportuno, quando Deus queria, Ele concedia aquilo que era necessário para a manutenção de todos os orfanatos que estavam debaixo dele. Nesse período, nenhum órfão deixou de ser alimentado, Deus foi fiel às suas palavras e no tempo oportuno, Deus concedeu aquilo que era necessário. Irmãos, o texto dessa noite, ele lida com um sentimento parecido. Nós veremos aqui como Deus convida o seu profeta, Deus convida o seu povo a confiar nas promessas de Deus, a confiar no que é que o Senhor tem dito em sua palavra. Apesar de todas as tribulações, Deus ainda chama o seu povo a ter fé, ainda chama o povo a confiar no Senhor, que no tempo oportuno a resposta viria. Deus finalmente, irmãos, respondeu aqui às orações do profeta Abacuque. E agora o profeta, ele deveria confiar, ele deveria obedecer àquilo que o Senhor lhe disse. Nós temos aprendido no livro de Abacuque que o profeta ele profetiza no período em que os babilônios ou os caldeus, eles ganhavam força, se tornavam uma grande potência mundial. Nesse mesmo período, Judá, ela estava desgarrada, se afastando do Senhor e caminhando em idolatria. Nós já vimos como o profeta Abacuque, ele
presenciou um período de grande avivamento em Judá sobre o reinado do rei Josias, onde os altos foram tirados, os ídolos foram derrubados, a lei do Senhor foi redescoberta e o povo voltou a adorar o Senhor. Também vimos que durante o período de Abacuque, o filho do rei Josias assume o trono, o rei Joaquim, e ele começa a desfazer tudo aquilo que o seu pai havia planejado. Então a idolatria volta, o culto a Deus passa a ser profanado, os ricos passavam a explorar os pobres, Judá se tornou um centro de grande caos e confusão e pecado. Diante desse mal que assolava Judá, é então que o profeta clama a Deus. Nós vimos isso no capítulo 1. Abacuque clama a Deus por justiça. O que ele está pedindo ao Senhor é que a justiça de fato seja restaurada, que Deus volte a ser o centro da nação, que os perversos sejam punidos. O Senhor então lhe responde, e lhe dá uma resposta surpreendente. Ele vai dizer: sim, Abacuque, eu vou punir os ímpios, mas para fazer isso eu vou usar uma nação pior do que vocês. Eu vou usar os babilônios, os caldeus, que têm a sua própria força como seu Deus, eles se gloriam, amam a destruição, e eu vou usar eles para fazer justiça. Eles vão passar, eles vão tomar tudo. Vimos como eles eram pescadores com redes de arrasto que levavam o que queriam. Diante dessa resposta do Senhor, Abacuque ele fica absolutamente perplexo, ele fica em crise, e ele vai ao Senhor mais uma vez. E dessa vez ele questiona ao Senhor se os perversos ficariam sem punição. Abacuque se questiona se os perversos eles viveriam sem ser julgados. Abacuque se pergunta se o mal prevaleceria. Depois de ter feito todos esses questionamentos ao Senhor, o profeta então ele se coloca na sua torre de vigia. E então ele aguarda a resposta do Senhor. Foi até aqui que vimos. Hoje, irmão, nós veremos qual foi a resposta de Deus ao profeta e a todo o remanescente fiel de Israel. Também aprenderemos como devemos proceder diante dessa resposta de Deus. É por isso, irmãos, que diante dessas informações, o tema do sermão nessa noite é o Deus que inspira esperança em tempos difíceis. O Deus que inspira esperança em tempos difíceis. Veremos isso em duas partes. Mas a pergunta que precisamos responder é: como é que Deus nos dá esperança em tempos difíceis? Em primeiro lugar, Deus nos dá esperança em tempos difíceis, nos dando certeza de que a sua palavra se cumprirá. Deus nos dá esperança em tempos difíceis, nos dando certeza que a sua palavra se cumprirá. Isso está lá nos versículos 2 e 3. No versículo 2, vemos aqui o início da resposta do Senhor. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Nós não sabemos quanto tempo o profeta teve que esperar na torre de vigia, quanto tempo ele teve que meditar na torre de vigia e esperar pela resposta do Senhor. Nós vemos que é uma transição de um versículo para o outro, mas nós não sabemos quanto tempo de fato se passou. O exercício que Abacuque precisava fazer era o de ser paciente e crer no agir do Senhor. A resposta ao clamor de Abacuque, isso que Deus falaria para Abacuque, não seria apenas para ele, mas Abacuque deveria escrever isso de forma muito clara. A resposta de Deus era para qualquer um que passasse, especialmente para aqueles que criam no Senhor. O que nós podemos perceber aqui, irmãos, é que a resposta de Deus ela é todo o capítulo 2 do profeta Abacuque, mas Deus se dirige primeiro ao seu povo. Então, nos versículos de 2 a 5, Deus ele responde às questões de Abacuque e do povo de Deus. Deus responde parte desses questionamentos e ele passa a tratar o coração de Abacuque e passa a dar esperança para o profeta. O restante do capítulo é a outra metade da resposta de Deus, dessa vez dirigida aos ímpios e aos caldeus. São os ais contra os caldeus. Mas tudo faz parte de uma só resposta de Deus. Abacuque então deveria escrever a visão de forma permanente, de forma conhecida de todos, para que ela perdurasse até que ela se tornasse realidade. Se fosse nos tempos de hoje, Abacuque ele deveria produzir um grande outdoor com aquilo que Deus havia lhe revelado e fazer a manutenção daquilo até que o que Deus havia lhe dito se cumprisse. O texto ele vai usar uma expressão para que possa ler até quem passa correndo, e os comentaristas aqui eles são divididos, eles têm duas opções quanto ao que é que esse versículo ele quer dizer. O texto hebraico ele pode ser lido aqui de duas maneiras.
A primeira delas é: leia o que está escrito e corra para anunciar. De forma clara o que está ali, você lê o que está escrito, então você corre para anunciar. A outra alternativa é: até quem passa correndo consegue ler, então em letras garrafais e bem visíveis. Eu acredito que a segunda alternativa, ela é mais próxima do que o profeta está querendo transmitir, mas independente, irmãos, da opinião proferida, quando paramos para pensar, a mensagem da parte de Deus, ela precisa ser anunciada. E em um sentido, uma vez que o Evangelho nos alcançou, nós devemos sair e anunciar aos outros a esperança que agora habita em nós. Então, se nós interpretarmos por essa primeira ótica, lemos o que está escrito, a revelação de Deus, então partimos para anunciar, biblicamente está correto. Essa é uma parte da grande comissão. Mas por outro lado, irmãos, o Evangelho ele precisa ser compreendido, até mesmo por aqueles que são apressados na vida. A mensagem do Evangelho, ela é para todos, e essa é uma das belezas do Evangelho. Ela é maior do que qualquer diferença cultural ou grau de instrução que nós venhamos a ter. A palavra de Deus, ela serve para instruídos, para incultos, para judeus, gentios, índios, negros, brancos. Vejam como as duas formas de olhar para esse versículo são verdades bíblicas que precisam ser aprendidas por nós. Nós anunciamos o Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por meio do Evangelho que percebemos a justiça de Deus, e é por meio do Evangelho que temos a esperança de uma nova vida. Então é uma mensagem fundamental, seja para aqueles que passam correndo, seja para nós que precisamos então correr e anunciá-la. No versículo 3, então, Deus revelaria ao profeta que a visão, ela aconteceria no tempo determinado pelo Senhor. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Deus deixa muito claro que os seus planos não podem ser frustrados ou alterados. Acontecerá quando Ele disser que acontecerá. Abacuque, ele já vem aprendendo essa importante lição, e acredito que nós também, enquanto meditamos no livro do profeta Abacuque. Não sabemos até quando os ímpios vão prosperar, mas eles vão prosperar até que Deus determine. Vejam, Deus executa os seus decretos conforme a sua soberana vontade, e nós somos chamados então a esperar e a confiar. Somos chamados a não duvidar da palavra de Deus, somos chamados a crer naquilo que está escrito. Essa expressão que vemos no versículo 3, mesmo que pareça demorar, não tardará. É interessante quando nós olhamos pela ótica humana. Os planos de Deus parecem demorar bastante, mas pela ótica de Deus, é certeza que a visão se cumpriria. Para o povo judeu e para Abacuque, para eles que estavam vivendo aquele momento de tensão, parecia que ia demorar uma eternidade. Está aqui para que os caldeus viessem, tomassem Judá, todo aquele período de juízo acontecesse, para que então o remanescente fiel escapasse. Demoraria uma eternidade. 2 reis aqui já se passaram. Até quando, Senhor? Pela ótica humana, pela perspectiva de Abacuque, parece que todo esse sofrimento vai demorar muito. Mas isso não é o caso para Deus. Para Deus, aquilo se passa como um piscar de olhos. Existe uma ilustração muito interessante que nos ajuda a entender isso. É como se um autor ou um escritor estivesse compondo uma narrativa e ele escrevesse: fulano levantou-se e em seguida passaram-se 3 anos. Para o autor, foi questão de segundos para que ele escrevesse essa frase simples, mas para o personagem que está vivendo, 3 anos se passaram. O contrário também é verdadeiro. O autor, ele pode simplesmente dizer: fulano levantou-se. De repente ele solta a caneta, levanta-se, vai no banheiro, dá uma volta no parque, esquece do manuscrito, vai fazer outras coisas. 15 anos depois, ele decide voltar para a história. Fulano levantou-se, tomou banho, tomou café e saiu. Quanto tempo se passou para aquele personagem? Segundos, minutos. Mas vejam que são perspectivas diferentes de encararmos o tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós temos dificuldade com isso, porque nós queremos tudo de forma imediata. Deus está ensinando ao profeta que é no tempo dele que as coisas vão acontecer. É no período em que ele determinar que as coisas vão acontecer, porque Deus é o autor de toda a história. Essa expressão ainda aqui no versículo 3, se tardar, não tardará. Vejam que com essa resposta de Deus,
Abacuque, ele deveria esperar no Senhor, e isso precisava produzir, irmãos, esperança no seu coração. A qualquer momento, Deus poderia cumprir a sua promessa. A ideia desse versículo é de algo que claramente, que certamente vai acontecer. Vejam o cuidado de Deus com seu povo aflito e preocupado. Escreva a visão, porque ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que ela pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. A visão que Abacuque deveria escrever serviria de encorajamento para o povo temente, para o povo fiel a Deus. Na Bíblia, irmãos, sempre há essa relação, essa expectativa de promessa e cumprimento. O povo que conhecia o Senhor deveria ser estimulado a crer no que Deus estava lhes dizendo e, como consequência, se encorajar com isso e esperar um cumprimento certo. Afinal de contas, se Deus disse, acontecerá. Existe essa realidade na Bíblia. Se Deus promete, Ele cumpre. Então, se Ele falou, vai acontecer. Então uma questão de trabalharmos o nosso coração e nos adequarmos ao tempo do Senhor. E vejam, não é uma espera baseada em dúvida, é uma espera que é baseada em certeza. É o próprio Deus que está falando. Basta olharmos para o caráter do Deus a quem servimos. Ele que é fiel, Ele que não quebra suas promessas, que não abandona o seu povo, que tem um pacto conosco. Se Ele disse, vai acontecer. E o texto ainda nos diz que se apressa para um fim. Possivelmente Abacuque experimentaria um pouco dessa realidade, dessa tensão com os caldeus. Mas aqui precisamos de atenção. Sempre que nós olharmos para as profecias do Antigo Testamento, nós temos que ter cuidado para não simplesmente olharmos para as nossas situações contemporâneas, sem nenhuma conexão com o contexto e dizer que se cumpriu. Quando as profecias acontecem, elas geralmente acontecem de forma de 3 horizontes diferentes. O primeiro horizonte é o contexto em que o profeta está inserido. Então, como é que essa profecia que se apressa para o fim, como é que ela seria realizada no tempo do profeta Abacuque? Muito simples, os caldeus viriam, eles passariam ali, Judá passaria por dificuldades, mas no tempo oportuno, Deus livraria dos caldeus. Eles passariam pelo cativeiro, sim, mas Deus responderia a eles e o remanescente fiel permaneceria. Esse é o primeiro horizonte, como ele se cumpre aqui de forma na história. Nós podemos perceber ainda um segundo horizonte, onde as profecias do Antigo Testamento apontam para um cumprimento no Novo Testamento. E geralmente são profecias messiânicas. Nem todas as profecias do Antigo Testamento são necessariamente messiânicas, então cuidado quando formos interpretar. Mas um terceiro horizonte, irmãos, é um horizonte escatológico. E aqui tem a ver com novos céus e com nova terra. E aqui nós podemos aplicar ao juízo final, onde os perversos, onde os soberbos serão julgados e onde a justiça de Deus finalmente será feita. É onde o sofrimento dos justos acabará e quando os novos céus e nova terra entrarão em vigor. Percebe como é a resposta de Deus ao mal que Ele está dando? Onde tem uma resposta local para o profeta, mas nós aqui no século 21 também podemos crer e esperar que a palavra de Deus se cumprirá, porque o Senhor virá uma segunda vez e Ele virá em justiça. O que é escrito para o povo hebreu aqui também vale para o nosso coração. Também lutamos com o problema do mal e também aguardamos o cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, o que Abacuque e que os demais crentes deveriam entender é que Deus sempre cumpriria a sua palavra, que Deus daria cabo da situação com os caldeus no tempo oportuno. E por isso eles deveriam ser confiantes no Senhor. Por isso, eles deveriam esperar com fé, com confiança, mesmo que a situação fosse muito difícil. Diante dessas informações, irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer é: mas e quanto a nós? Será que também confiamos nas promessas de Deus quando a situação aperta? Será que confiamos que Deus vai cumprir a palavra dele quando parece que não tem mais solução para o nosso país? Vejam, assim como o profeta Abacuque, o Senhor nos garantiu que Ele resolverá o problema da injustiça no tempo oportuno. E que tempo é esse, irmãos? É a volta do nosso Redentor, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós então devemos crer com confiança que o Senhor resolverá
toda a injustiça no dia de Cristo e voltará em glória. E aí o problema do mal será resolvido, mas no tempo oportuno do Senhor. Queridos irmãos, a pergunta de número 56 do nosso Catecismo Maior nos diz o seguinte: como Cristo será exaltado ao vir de novo para julgar o mundo? Resposta: Cristo será exaltado ao vir de novo para julgar o mundo em que Ele, que foi injustamente julgado e condenado por homens malignos, virá no último dia com grande poder e plena manifestação de sua própria glória e da glória do seu Pai, com todos os seus santos anjos, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, para julgar o mundo com justiça. Quando é que isso vai acontecer? No tempo oportuno de Deus. Mas a certeza que precisa estar em nosso coração é: o nosso Deus virá, Ele fará a justiça, e isso, irmãos, precisa estar gravado em nossos corações com letras garrafais e claro, para que todos aqueles que nos vejam entendam isso. Nós somos esse outdoor que precisa anunciar que Cristo está voltando. Essa esperança, irmãos, essa certeza precisa moldar a forma como encaramos o mundo, como nós encaramos as dificuldades e como as enfrentamos. E o que precisa estar escrito nesse outdoor do nosso coração, para até que quem passe correndo entenda, é: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, é isso que a gente espera, porque a palavra de Deus nos garantiu que aconteceria. Nós estamos meditando, irmãos, nessa noite, sobre Deus que inspira esperança em tempos difíceis. Estamos tentando responder a pergunta: como Deus nos dá a esperança em tempos difíceis? Nós vimos, em primeiro lugar, que a palavra de Deus se cumprirá. E podemos descansar nisso, sabendo que Deus rege a história, que Ele controla tudo. Então nós podemos descansar na soberania de Deus, sabendo que no tempo dEle, essas questões serão resolvidas, o mal terá uma resposta. Mas, em segundo lugar, como é que Deus nos dá esperança em tempos difíceis? Deus nos dá esperança em tempos difíceis, nos chamando a viver pela fé, não por aquilo que vemos. Deus nos dá esperança em tempos difíceis, nos chamando a viver pela fé, não por aquilo que vemos. Versículos 4 e versículo 5. Lá no versículo 4, finalmente nós aprendemos o que é que Deus mandou Abacuque escrever nas tábuas. Vejam o soberbo, olhem para ele, a sua alma não é reta. A nossa versão NAA, ela traduz de forma um pouco diferente: eis que a sua alma está orgulhosa. Na Almeida Revista Atualizada, eis o soberbo, mas a ideia é a mesma. Não ter a alma reta, irmãos, é viver com base nos seus próprios desejos pecaminosos. A palavra para soberbo, que aparece lá na Almeida Revista Atualizada, ela pode ser traduzida como alguém que está inchado. São pessoas que estão cheias de si, se orgulham do que são e são incapazes de encontrar a justiça fora de si mesmas. Elas são o padrão para absolutamente tudo, são a fonte da própria bondade. Você conhece alguém assim? Mas perceba que às vezes nós nos dizemos crentes, mas agimos como soberbos. Não confiamos em Deus quando precisamos e achamos que conseguiremos resolver os nossos problemas sozinhos. E quando conseguimos, nos inchamos e nos tornamos a nossa própria medida de justiça. A alma não ser reta, irmãos, é um indicador de que o que nos aguarda no final é um juízo e não misericórdia. Lembremos das atitudes da Babilônia e da forma como eles foram descritos pelo profeta Abacuque lá no capítulo 1. Quando ele menciona lá no versículo 6, pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Essa é a imagem do soberbo. Essa é a imagem daquele que confia em si mesmo e não confia em Deus. Transformou-se no seu próprio ídolo. A justiça própria da Babilônia conduzia a uma espécie de orgulho e aos pecados que o texto começa a descrever no capítulo 1. Em última instância, irmãos, a soberba ela leva à morte. No versículo 5, vemos que em resposta ao profeta, Deus ele faz uma espécie de contraste. Assim como o vinho e o álcool enganam, ou seja, passam um senso de liberdade, passam um senso de poder,
assim também será com o soberbo. O vinho, ele revela o verdadeiro estado do arrogante. A bebida forte, ela traz uma autoestima muito inflada, remove os filtros. É algo que afeta a mente e algo que afeta o coração. A Babilônia, os caldeus, estavam completamente bêbados dos vinhos que roubaram dos seus povos durante a guerra. Eles se achavam a maior potência mundial e que podiam fazer qualquer coisa. E eles achavam que durariam para sempre. A embriaguez de poder subiu à cabeça dele e eles se tornaram a medida de todas as coisas. É interessante que esse versículo 5, ele descreve os soberbos como sendo uma morte, que sempre exige mais corpos e nunca para de trabalhar. É uma descrição terrível. Também o arrogante não se contém, o seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Há aqui, irmãos, uma espécie de personificação da morte. É como se a morte de fato fosse uma pessoa que é insaciável e sai uma atrás da outra. O Salmo 49 nos dá uma imagem muito parecida, onde ele vai dizer que os ricos que não temem ao Senhor são ovelhas, e o pastor delas, na verdade, é a morte, conduzindo elas para a sepultura. O texto de Jeremias capítulo 9, 21 também personifica essa morte como sendo uma espécie de pessoa que entra pelas janelas e sai ceifando as almas. A ideia aqui é de uma sede insaciável. O soberbo que tem tanta coisa, ele não se contém. Ele é como uma morte que nunca se farta e sempre quer mais. Esse é um coração que nunca encontrou contentamento, que procura ser a medida de todas as coisas, mas nunca se satisfaz. O detalhe, irmãos, é que quem vive dessa forma acha que pode tudo, acha que vai durar para sempre. Mas esse sentimento ele é como o vinho, ele é enganoso. E o versículo 5 mostra isso, eles não se contêm. A Ara vai dizer que eles não permanecem. Curiosamente, irmãos, durante o período do cativeiro babilônio, enquanto o rei Belsazar se embriagava e utilizava os utensílios do templo do Senhor, a mão de Deus de repente aparece e acabou com toda a soberba daquele rei em questão de instantes. Essa passagem se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 5. A mão de Deus aparece, ela escreve na parede e condena a forma de viver da Babilônia. A partir do versículo 25 do capítulo 5 de Daniel nos diz assim: Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Os soberbos já têm fim certo. Não importa o tamanho da sua riqueza, eles apenas estão se enganando. Os justos, por outro lado, não vivem por aquilo que eles percebem, não vivem com base na sua própria medida de justiça, não vivem com base na sua própria riqueza. Os justos vivem pela sua fé. Versículo 4, segunda parte, B. Viver pela fé, irmãos, enfatiza a necessidade de paciência nas promessas de Deus. Vejam, diante da invasão da Caldeia, o povo de Deus ele foi chamado a confiar no Senhor, a ter paciência, até que esses caldeus passassem, até que eles fossem destruídos, até que os soberbos encontrassem o seu fim certo. E, obviamente, tudo aquilo ali parecia uma eternidade. Do mesmo jeito, nós hoje, irmãos, devemos ser pacientes, se a promessa de Cristo voltar parece demorar. Mas assim como a certeza da destruição dos caldeus, Jesus Cristo está voltando e Ele fará justiça. Nós, então, somos chamados a esperar com esperança, a esperar com certeza e a esperar com fé. A fé, irmãos, ela é o combustível dessa perseverança, dessa certeza, para todo aquele que precisa esperar, especialmente pela justiça de Deus. Judá seria preservada se ela demonstrasse fé, aguardando pacientemente no Senhor. Veja, essa aqui é uma fé que deve ser sólida, uma confiança sólida. A fé não é um salto no escuro, como alguns querem dizer, como se a fé fosse simplesmente, olha, não conseguimos explicar essa questão, deve ser Deus, deve ser fé. Então, dá-se um salto no escuro numa expectativa dessa fé ser realizada. É como se a fé fosse uma confiança num desconhecido, em algo que a gente espera que de repente dê certo. O teólogo do século passado, Herman Bavinck,
comentando a respeito da fé, ele afirma o seguinte: é completamente falsa a ideia de que a fé na existência e providência de Deus se encontra o seu lugar exclusivamente nas lacunas do nosso conhecimento, de modo que, à medida que as nossas investigações avançam, devemos continuamente permanecer em um estado total de ansiedade e progressivamente perder o território da nossa fé na proporção em que mais problemas são resolvidos. O que é que Bavinck está dizendo aqui? É que a mente científica ela vai dizer o seguinte: a gente só precisa da fé enquanto a gente não sabe todas as respostas. À medida que a ciência vai progredindo e a gente vai tendo mais respostas às coisas, a fé não tem mais a sua utilidade. E o que é que o Bavinck está dizendo? Irmãos, essa é uma noção completamente falsa de fé, porque a fé ela não é um salto no escuro, a fé não é uma confiança em algo que a gente não conhece e torce para dar certo. A fé ela é baseada em certeza, a fé ela é baseada no caráter de Deus e nas suas promessas. Mesmo que tudo pareça ir contra o justo, Deus preservará o seu povo. O justo viver por fé aponta para a crença na palavra de Deus. Essa expressão, viver pela fé, ela é utilizada pela primeira vez, irmãos, lá em Gênesis 15, versículo 6, onde nos diz: Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu, Abraão teve fé, ele foi declarado justo diante de Deus. Ele é o justo que vive pela fé. Irmãos, o justo é aquele que está debaixo da aliança, debaixo do pacto com o Senhor. A grande diferença entre o justo e o soberbo é exatamente a fé. O justo não é alguém bom, não é alguém que nunca cometeu um erro na vida. O justo é um pecador miserável que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, que limpou as suas transgressões. Nós, o Israel espiritual, o remanescente fiel de Deus, somos declarados justos por meio da fé em Cristo, o nosso único mediador. O que nos distingue do soberbo é exatamente essa certeza no Deus que cremos, no Deus que firmou um pacto com o seu povo, no Deus que não nos abandona. E não é a Páscoa um lembrete maravilhoso disso, de que Deus cumpre suas promessas? Se Ele prometeu que Ele viria, Ele veio. Ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, ressuscitou. Se Ele está dizendo que Ele vai voltar a segunda vez, Ele vai voltar. A nossa fé está firmada nisso. Por isso que a fé, irmãos, é uma certeza sólida. Não se trata de um pulo no escuro, como alguns vão dizer. Percebam, irmãos, o apóstolo Paulo utiliza esse mesmo versículo do profeta Abacuque para explicar isso. Como é que alguém pode ser declarado justo diante de Deus? É por meio das obras? É pela lei? São pelas boas ações? Talvez pela nossa soberba? Gálatas 3,11 nos diz o seguinte: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Queridos irmãos, o caminho para o céu ele é bem estreito e ele se chama Jesus Cristo, não as nossas obras, não as nossas soberbas. Essa frase, o justo viverá pela fé, é a confirmação daquilo que o profeta Abacuque declarou lá no versículo 12 do capítulo 1. Volte comigo uma página e perceba. Diante da crise do profeta Abacuque, ele exatamente reflete no caráter de Deus, quem Deus é, a quem Ele serve. E ele vai dizer: Senhor, não és Tu desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus, meu santo. Refletindo sobre o caráter de Deus e a certeza dele, a conclusão de Abacuque é: nós não morreremos. Eis aqui um justo que vive pela fé. Nós não morreremos. Irmãos, viver pela fé no Novo Testamento ganha conotações de vida eterna. De fato não morreremos. Hebreus capítulo 10, nos versículos 36 a 39, nos diz o seguinte: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor aos Hebreus, irmãos, ele está conectando o viver pela fé, dessa sólida confiança no Deus da Bíblia, com a conservação da nossa alma. De fato, não morreremos. Sim, o nosso corpo passará pela morte, mas a nossa alma está segura com o nosso Senhor. E quando Cristo voltar para fazer justiça,
ressuscitaremos, e então haverá mais uma vez a união do nosso corpo com a nossa alma. Não morreremos, irmãos. Mesmo que tudo pareça ir contra o justo, Deus preservará o seu povo. Mesmo com a invasão dos caldeus, os crentes eram chamados a viver pela fé, confiantes no Senhor, sem duvidar e dando testemunho da sua fé. Pois, ao contrário da soberba, aqueles que são transformados pelo Senhor serão preservados. A soberba, muitas vezes, ela parece uma resposta muito boa para os problemas do mundo, mas, na verdade, ela é como o vinho, como vimos, ela nos engana e, no final das contas, não nos salva. Essa é a mensagem de conforto de Deus para o seu povo. Enquanto os soberbos crescem, enquanto tudo parece dar errado, somos chamados a crer no que a palavra de Deus está nos dizendo, esperar com fé, esperar com confiança, porque o nosso Deus virá e Ele fará justiça. Diante do que vimos nessa noite, irmãos, o que é que a palavra de Deus ainda tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, devemos lançar fora toda a nossa soberba. O reino dos céus é o reino dos humildes e Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Podemos até achar que somos melhores, que somos invencíveis, que não precisamos de mais ninguém. Mas a verdade é que somos pecadores miseráveis, extremamente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor dos Exércitos, que tudo fez e sustenta a criação pela palavra do seu poder. Nós precisamos, irmãos, desse lembrete diário. Até os soberbos são sustentados pela misericórdia de Deus, mesmo que eles não admitam. Portanto, a nossa atitude precisa ser de devoção ao Senhor, buscando sempre ouvir a sua voz, sempre confiando, esperando naquilo que a sua palavra já tem a nos dizer. Em segundo lugar, o nosso objetivo deve ser o de ter uma fé inabalável no Senhor, sem se deixar levar pelas coisas do mundo. A dor e o sofrimento que nós passamos aqui precisam fortalecer a nossa fé nas promessas de Deus. Elas são apenas prova do que o que a palavra de Deus disse está de fato se cumprindo. Vivemos com base no que cremos, não com base no que vemos. Não deixe então que o mundo molde a sua forma de viver. Não deixe com que os noticiários moldem a forma como você pensa. Não deixe com que a situação do nosso país molde a forma como você pensa. Você não vive com base nisso. Nós vivemos com base na fé. E é muito fácil olhar para as circunstâncias, é muito fácil olhar para tudo isso e se desesperar. Olhem para os governos do mundo, olhem para o preço das coisas, olhem para o estado das famílias. Somos, porém, chamados a crer que no tempo oportuno Deus agirá. E até lá vivemos pela fé, confiantes nisso. Nem sempre entendemos a razão, mas devemos viver na confiança de que Deus está soberanamente realizando o seu propósito em todas as coisas e em todas as áreas das nossas vidas. Em terceiro e último lugar, as promessas do Senhor sempre se cumprirão. E isso precisa nos levar a conhecer a sua palavra cada vez mais. Como saberemos o que é que Deus tem prometido se nós não lemos a palavra de Deus? Se nós não lemos onde Ele disse o que estava prometido? A Bíblia, irmãos, ela é fundamental para nos ajudar em tempos difíceis. É nela que nós encontramos motivos de sobra para ter esperança em tempos de angústia, em tempos de tribulação. Como creremos, como confiaremos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, se não conhecemos a revelação escrita do Deus vivo? Gostaria de encerrar o sermão com as próprias palavras do George Miller, ao final de sua vida, diante de todo aquele período de tribulação, tendo que orar diariamente para que Deus enviasse o suficiente para manter aqueles orfanatos, naquela disputa entre esperar o tempo de Deus e viver pela fé, crendo que Deus proveria. George Miller diz o seguinte: meu querido leitor cristão, você não tentará dessa maneira? Você não vai conhecer por si mesmo a preciosidade e a felicidade dessa forma de lançar todos os seus cuidados, encargos e necessidades sobre Deus? Esse caminho está tão aberto para você quanto está para mim. Cada um é convidado e ordenado a confiar no Senhor, a confiar nele com todo o seu coração, lançar o seu fardo sobre ele e invocá-lo no dia da angústia.
Você não vai fazer isso, meu querido irmão? Eu espero que você faça. Desejo que você prove a doçura desse estado da alma, no qual, embora cercado por dificuldades e necessidades, ainda possa estar em paz, porque sabe que o Deus vivo, o seu Pai Celestial, cuida de você.